meninas! Oi, mulheres! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falarmos sobre um tema maravilhoso. Ei, mulher! Ei, menina, adolescente, jovem! Você precisa ser achada. Encontrada. Olha que tema maravilhoso. E você será. E nós estaremos aqui dando as dicas, as ferramentas com base na palavra do Senhor. Quando eu estava conversando com a Isa, qual será o nosso tema para o nosso primeiro vídeo? E aí nós pensamos em vários, sobre relacionamento, e nada mais assim nos tocou como foi no livro de Provérbios. Quando Salomão, ele deixa registrado no capítulo 31 e no versículo 10, que ele diz assim, mulher virtuosa. Aqui eu quero dar uma pausa e dizer, adolescente virtuosa. Eu quero dizer mãe virtuosa, eu quero dizer jovem virtuosa. E Salomão ele diz, quem a achará? Quem a encontrará? E ele diz mais, o seu valor muito excede ao de rubis. Quando nós vemos aqui esta palavra, quem a achará, me faz lembrar... Tá tendo fogos aqui, gente. Acabaram de soltar fogos aqui. Quando eu morei por um tempo no estado de Minas Gerais, eu sou aqui de São Paulo mesmo, nasci no estado de São Paulo. Quando eu estava por volta dos meus 13, 14 anos, o meu pai, ele foi mandado embora de uma empresa que ele trabalhava, de uma multinacional, e nós fomos para o estado de Minas Gerais. Chegando lá, eu tinha por volta de uns 13 anos, e foi muito difícil a adaptação para mim, a adolescência, a mudança de estados, eu tinha meu ciclo de amizade, mudou. Foi uma fase difícil na minha vida espiritual também. Eu sou cristã desde a minha infância, eu nunca conheci o mundo. Eu vim de um berço evangélico, isso me ajudou muito. Eu sempre falo com a Iva, minha filha, como a nossa base é muito importante. E eu tive essa base. E o que acontece? Na minha adolescência, eu lembro muito bem, quando eu ia para a escola, lá no estado de Minas Gerais, tinha muitos garimpeiros, que eles ficavam cavando, eles faziam várias escavações, e eles cavavam ali muito mesmo para encontrar pedras preciosas. Então, eu escutava quando eu estava indo para a escola barulhos de dinamite. E você acredita isso? Que eles colocavam até mesmo bombas para estourarem os dinamites, para que viessem romper as rochas, para eles encontrarem pedras preciosas. Então, isso nos retrata que a mulher virtuosa, quem achará? Ou seja, se dá trabalho para ser achada. Exatamente. O que você acha sobre a virtude de uma mulher? Bom, quando Salomão deixa registrado mulher virtuosa, ele quer dizer a mulher cheia do Espírito Santo. Quando falamos sobre virtude, estamos falando sobre os frutos de que uma pessoa, uma adolescente, uma menina virtuosa produz ao ter a presença do Espírito Santo. E nós sabemos isso por conta da palavra, que se encontra lá em Gálatas, capítulo 5, no seu versículo 22, que diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, a mulher, a menina, a adolescente que tem o Espírito Santo dentro dela e que deixa ele frutificar, é uma mulher virtuosa. E essa menina, essa mulher virtuosa, ela não se encontra facilmente. Como minha mãe falou, era necessário colocar dinamite, escavar longas horas para encontrar uma pedra preciosa. Então você, menina, você deve se valorizar, deve entender que o que tem dentro de você é um tesouro muito precioso, é uma virtude, é uma pedra preciosa que não pode ser dada a qualquer um, não é mesmo? Sim, e é interessante lembrar que, primeiro, você precisa se amar. Sim. Primeiro, você precisa se valorizar. Saber que você foi comprada por um alto preço. Saber que a sua vida ela tem muito valor. Exatamente. A partir do momento que você se ama, que você gosta do que você vê diante do espelho, a partir do momento que você se sente assim uma filha amada pelo Senhor, eu não sei se você sofreu por rejeição, eu não sei se você não foi desejada, eu não sei como foi seu nascimento, mas hoje nós estamos aqui para dizer que você tem valor. E o seu valor excede, ou seja, é maior do que a pedra de rubi. É maior que o rubi. O rubi é uma pedra raríssima, caríssima. E o seu valor, o seu valor excede.
Ou seja, se ninguém te disse isso hoje, eu e a Isa estamos aqui para dizer que o seu valor, ele excede. Eu não sei se você passou por uma decepção amorosa. Eu não sei se você passou por traição. Eu não sei se você passou por uma decepção numa amizade. Porque hoje em dia uma amizade está muito difícil encontrar. Mas eu quero te dizer que você é valorosa. E você será encontrada. E você será achada. E esse valor, o seu valor, ele é tão superior que ele excede, eu digo bem, no tempo certo, o Senhor concretizará tudo o que ele projetou para minha, para a sua vida, para a vida de todas nós. E vale lembrar que para você conquistar a virtude do Espírito Santo, tem que se relacionar com ele. Então, eu sei que você passou o dia dos namorados, querendo ter um namorado, querendo receber um buquê. Quem é que não queria? Mas entenda que aquilo que tem de mais valor, a melhor parte é o Espírito Santo. Então, antes de você querer se relacionar com um menino, menino, antes de você querer se relacionar com uma menina, se relacione com o Espírito Santo. Fale, Senhor, veja se há em mim alguma virtude. E quando o Senhor vê que você realmente está no ponto, está no momento certo, quando você se conhecer o suficiente, Ele irá trazer a pessoa que irá lutar para tê-lo. Ele irá trazer a pessoa que irá lutar para tê-la. Ele irá trazer aquela pessoa que sabe, reconhece o valor. E o nosso valor não está por aquilo que nós fazemos, porque a obra de nada vale, mas está naquilo que nós temos dentro de nós, que é a virtude do Espírito Santo. Então não fique triste se você está aí na adolescência, vendo um monte de postagem de amor. Calma, não é o seu tempo. O tempo que o Senhor lhe deu para você esperar é o tempo para você conhecer Ele, para você frutificar a virtude do Espírito. E conhecer a si mesma. Exatamente. Porque um exercício muito importante é você se conhecer. Na adolescência, é uma fase do que acontece várias oscilações de humor. E o que eu digo para a Isa, hormônio não é demônio. Hormônio é da fase. O hormônio na adolescência, o estrógeno, a progesterona, é uma oscilação constante de hormônio. Não é fácil a fase da adolescência. Mas se você tem um bom relacionamento com a sua mãe, se você, mãe, tem um bom relacionamento com a sua filha, se você consegue olhar no olho dela e entender o que ela está precisando naquele momento, às vezes é só um abraço. Às vezes é uma TPM que é só um chocolate. É isso. Mas, e vai ter um momento que você também vai precisar que a filha adolescente entenda que a mãe, ela tá se adaptando a esta nova fase da filha, que era uma menina que antes não tinha essa oscilação de humor, não tinha essa inconstância, e ela está passando dessa fase de adolescência para uma fase madura. Então, muitas das vezes, nós como mães, também eu digo isso, me englobo, porque eu já orei ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria. Como fazer? E a estratégia que o Espírito Santo me deu foi, traga ela para perto. Compartilha mais. Viva mais tempo de qualidade. Eu não estou dizendo para você fazer passeios que vai gastar horrores. Eu não estou falando para você se privar de coisas para poder dar presentes caros materiais. Que às vezes o seu filho adolescente, a sua filha adolescente não precisa daquilo que o dinheiro compra, mas precisa de uma atenção, de um tempo. De sua presença. A gente vê quantos jovens, quantos adolescentes que não conhecem os gostos dos pais, os pais que não conhecem os gostos dos filhos, não se relaciona, chega do trabalho, vai cada um pro seu canto, ninguém conversa, e depois fala, ai, meu filho é adolescente, é da fase, é aborrecente. Não é só a culpa do seu filho, o relacionamento é de 2 ou mais pessoas, tem que ser nutrido. E às vezes para você nutrir, você vai ter que abrir mão de alguma coisa sua. Às vezes seu pai chegou cansado do trabalho, ele não vai ter aquele tempo todo para te dar aquela atenção. Compreenda, fala, não, é o tempo dele. Depois eu vou lá, não vou brigar com minha mãe, não vou brigar com meu irmão. Eu preciso entender um pouco, ter empatia, se colocar no lugar do próximo. Meus pais também, se colocar no lugar do adolescente. Entender que ele está passando ali por um momento de muita oscilação. É um momento difícil, a gente sabe disso. É legal, você é novo e tudo, mas é um momento difícil porque muitas vezes a crise de identidade, vem ali o desespero de, o que eu vou fazer, o que eu vou ser... E vem esses medos sobre nós e a gente às vezes não sabe como agir. Então você que é mais experiente, que já passou, que já casou, compartilhe e fala, filho, filha, eu fiz isso, me ajudou. Na sua idade eu também fiz aquilo ali, me ajudou. Compartilhe, queira conversar, queira nutrir momentos com seu filho.
É que às vezes a gente pensa que é muito pelo valor, pelos presentes caros, pelos passeios caros, mas não, às vezes é a sua presença com seu filho, conversar com seu filho, entender, não julgá-lo, ir sem julgamentos, abraçá-lo da forma que ele é e o filho também, abraçar o pai e a mãe da forma que ele é. É isso mesmo, meninas. Tanto você mãe como você adolescente. O nosso recado aqui hoje é: você é preciosa. Você mãe de adolescente, você adolescente é valorosa. E é uma fase que vocês vão se conectar, mãe e filha, que vai ser tão gostoso, vai ser tão bacana, né, Isa? Que se você se abrir de verdade, a sua mãe é aquela que te quer o bem. A sua mãe não é sua inimiga. Exatamente. A sua mãe, ela não tá querendo o seu mal. A sua mãe, ela só quer o teu bem. E você, mãe, aprenda a fazer o exercício da escuta. Porque às vezes, escutar sem aquele julgamento que já queira falar. Por dentro você pode estar querendo falar, não era assim, não era pra fazer isso. Mas se contém. Contém a tua fúria. O Espírito Santo de Deus, ele me direcionou e ele te direciona hoje para dizer a você: contém, escute, trabalhe a tua escuta ativa, uma escuta qualificada, uma escuta que vai conseguir dar um direcionamento para que o teu filho adolescente venha tomar decisões que lá na frente venha saber que foi através de uma mãe dando um conselho espiritual dentro da luz da palavra. Porque imagina uma gravidez acontecendo na adolescência, vai atrapalhar todo o percurso de uma história. Então a adolescência está no meio de uma decisão. O que for tomado aqui vai impactar todo o resto da sua vida. Isso é muito triste de se pensar que uma decisão pequena que você olha e fala, não tem nada a ver, lá na frente você vai colher aquilo. As palavras do Senhor é a lei da semeadura. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, na adolescência, às vezes você pode pensar que vale mais a pena ficar saindo, não ajudar seus pais, ficar aí nessa bagunça, não se esforçar nos estudos. Só que lá na frente você vai colher isso. Você vai colher uma vida frustrada, seus sonhos não vão conseguir se realizar porque você não plantou o que deveria plantar. Você não orou, não pediu direcionamento para uma pessoa mais velha. E assim como os pais têm que praticar a escuta, os adolescentes têm que praticar a fala. Falar o que você está sentindo. Sabe? Falar, mãe, pai, não me julgue, é o que eu tô sentindo, é o meu sentimento. Expor um pouco, não se retraia tanto. Eu sei que às vezes o medo do julgamento, do que ele vai pensar de mim, aparece. Mas fala, expõe aquilo que tá no seu coração, porque às vezes o seu pai, a sua mãe passou por aquilo. Ele vai saber te aconselhar, vai saber compartilhar aquele momento com você e falar, não é o fim de tudo, a gente consegue reverter essa situação. Muito, isso é muito lindo. Uma coisa que eu admiro muito na Isa, a Isa ela é uma boa leitora. Ela lê muitos livros. Aqui em casa tem prateleira de livro e ela lê, ela devora um livro assim muito rápido. E através da leitura ela desenvolve também a habilidade na escrita. Inclusive ela já até escreveu um livro, ela vai estar publicando esse livro e futuramente eu creio que Deus tem vários projetos para desvendar. E tem um livro que eu gostaria que eu acho que ela vai compartilhar com vocês aqui hoje. Exatamente. Um livro de uma missionária, Elizabeth Elliot, chegar mais pertinho para vocês verem. Paixão e Pureza. É um livro que ela fala sobre o testemunho dela com o esposo dela, Jim Elliot. Quando ela conheceu ele, como que foi o período da espera. Ela foi uma missionária que evangelizou ali para os povos originários da América, junto com seu esposo. E eles demoraram um bom tempo para se relacionar. E ela que dá conselhos ali da sua vida amorosa, como que ela enfrentou esse período da espera, esse período de ser achada, desse período de conhecer o Senhor. E uma frase que a gente gostaria de trazer para vocês deste livro é no capítulo 20 do livro, que tem como nome Auto-engano, na página 123, que diz assim: se suas paixões foram despertadas, diga exatamente isso para si mesma e para Deus, não para o objeto da sua paixão. Em seguida, entregue as rédeas a Deus. Submeta a sua vontade a Ele. Busque obedecer a Deus e peça sua ajuda. Ei, menina, se você ali tem essa paixão despertada, se você está sentindo algo por alguém, se você tem algo assim, um projeto até mesmo no seu coração, não saia contando. Busque a orientação do Senhor. Assim como a Elizabeth nos aconselhou, busque pelo menos a orientação divina, a orientação dos seus pais. E fale, Senhor, pegue as rédeas da minha vida.
controle a minha vida, controle os meus sentimentos, traga a paz que excede todo entendimento para a minha vida. Porque o ser humano, ele é enganoso. Quão enganoso é o coração do homem. Se a gente seguir tudo aquilo que está no nosso coração, nos dá a carícia, nos dá o prazer toda hora, nós vamos nos frustrar. Porque às vezes, naquele momento pode parecer a coisa certa, mas futuramente você vai se frustrar. Você vai falar, ai, por que eu fiquei com essa pessoa? Por que eu alimentei esse sentimento? Sendo que se você tivesse pedido a orientação dos seus pais, a orientação da sua mãe, a orientação do Senhor, principalmente, tem que ser prioridade ao Senhor. Se você tivesse pedido a orientação dele, não teria passado por isso. Então, menina, entenda que você tem um valor. Mulher, entenda que vocês têm valores que excedem a rubis, que excedem a finas joias e que você precisa entregar as rédeas da sua vida para o Senhor Jesus. É isso mesmo, meninas. E por aqui nós finalizamos a nossa palavra de hoje. Você é virtuosa e você precisa ser achada, você tem muito valor. E nós estaremos aqui depois, na próxima semana, liberando mais um vídeo para o nosso canal. E curta, compartilha, comente, deixa aí seus comentários, que eu creio que vai ser maravilhoso. Nós interagimos com vocês. Tem vários projetos legais, aguardem, aguardem. Vai ser maravilhoso. Gente, um grande beijo. Um beijo, até mais, gente!